o slide em inglês. Tá dando para ver? Não. Agora sim. Sim, perfeito. Iniciou? Todo mundo consiga ver? Todos conseguem ver? Sim. Ok. Bom dia, meu nome é Laís Mangueira. Hoje eu estou realizando a defesa do meu estágio supervisionado. Gostaria de agradecer inicialmente à banca pela presença e o aceite do convite. Meu trabalho foi orientado pelo professor Dr. Juan Villanueva e meu estágio supervisionado ele foi realizado no LENS, aqui na UFPB. Eu vou falar um pouco sobre os meus locais de estágio. Eu tive uma das atividades realizadas no container da CAGEPA. O container da CAGEPA é um container presente próximo ao prédio do CEAL, prédio novo, e uma das minhas atividades foi realizada lá. Falar um pouco sobre os objetivos, as atividades propostas, como se desenvolveu. Algumas atividades, elas cabem à realização de trabalhos futuros, considerações finais e as referências e agradecimentos, referências utilizadas tanto na elaboração dessa apresentação quanto no relatório feito e nas atividades desenvolvidas. Então, falando um pouco sobre o LENS é o Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento, presente na UFPB, e um dos pontos mais interessantes é observar dentro da demanda que nós temos hoje do mercado, por exemplo, um dos dados que eu até conferi ontem sobre como estava, que era a questão do desperdício, né, de água durante o processo de distribuição. Hoje está em torno de 38%, né, de toda a água que sai do sistema de distribuição, ela é perdida durante esse processo. Gerar meios e propor um ambiente de pesquisa onde nós podemos estimular o uso da engenharia e das tecnologias para justamente minimizar esses danos, principalmente após a promulgação da Lei 14.026, que é o Marco Legal de Saneamento, que propõe uma redução desse desperdício para cerca de 25%, é bem interessante. Então, o principal objetivo do laboratório é justamente gerar essa economia por intermédio dos combates ao desperdício e eficiência energética. Isso atrelado a diversas linhas de pesquisa e diversos ambientes, desde de sistemas de controle, utilização de inteligências artificiais, software ciências, tem várias linhas de pesquisas que podem ser aplicadas. Hoje, o laboratório ele é composto por um supervisório principal. Esse supervisório nós conseguimos ter acesso aqui da sala de operação. Hoje, coincidentemente, eu estou fazendo minha apresentação dessa sala. E esse supervisório é composto pelo LabVIEW, né, ele é estruturado e ele traz uma retratação quase bem estruturalmente, né, de como a planta está organizada. Nós temos o reservatório, transdutores de pressão, de vazão, válvulas de controle que trazem essa possibilidade de executar o controle e o monitoramento desse fluxo, além do conjunto motobomba. Uma das características do laboratório é também a presença de malhas menores, onde são desenvolvidos, né, temos o aquário aqui no laboratório, onde são desenvolvidas outras linhas de pesquisa. Então, esse é o supervisório principal, como eu havia falado, e um outro ponto, né, que é interessante do meu estágio foi desenvolver uma das atividades do container da CAGEPA. O container da CAGEPA é uma planta, uma usina piloto de ultrafiltração. Eu trouxe as vistas laterais para explicar um pouco do funcionamento. Lá, nós temos, a partir de um esgoto pré-tratado, um processo que ele consegue operar quando em pleno funcionamento de forma contínua, realizar o processo de ultrafiltração desse esgoto pré-tratado. Então, nós temos o sistema composto por duas malhas. Essas malhas, elas são idênticas, elas são espelhadas, onde a partir, como pode ser observado na imagem inferior esquerda do slide, a partir
inserção de uma bomba externa, né, nós temos a possibilidade de drenar esse esgoto, certo, pré-tratado, e ele passa pelo processo de ultrafiltração. É interessante pensar que lá no container existe um processo de ultrafiltração e de retrolavagem, onde basicamente, enquanto uma malha está executando o processo de filtração, paralelamente a outra executa o processo de retrolavagem, e isso acontece de forma alternada. Nós temos no container sensores de pressão, vazão, pH, condutividade, temperatura. Então, é um sistema muito interessante e bem completo, né? Aqui, uma das imagens que eu trouxe é a membrana de ultrafiltração utilizada. Nela, nós temos poros, são poros muito pequenos, na casa de nanômetros, e onde, por meio de uma pressão, você consegue realizar essa filtração do líquido. A pressão interna dentro das membranas, ela chega até 1,5 bar, mais ou menos, certo? Esse líquido, ele, quando é acessado externamente, ele fica alocado em um tanque. Desse tanque é feito o processo de filtração e essa água, né, é chamada água de reuso, que é aquela água onde você consegue ter diversas aplicações, não é própria para consumo humano, mas ela tem diversas aplicações. Ela passa por um processo de filtração e nesse processo também são feitos por meio das bombas dosadoras que estão localizadas na parte de trás do container a adição de ácidos, correção de pH, coagulantes. Então é um processo bem interessante. Lá nós temos o CLP da SIMS, né, no painel de controle, e o IHM, que permite ao usuário fazer tanto esse controle de forma automática e de forma manual. Atualmente o sistema ele opera de forma manual. Não está implementado a forma automática. Temos alguns sensores que ainda precisam ser calibrados, algumas mangueiras e tubulações que, pelo tempo, precisam ser trocadas devido ao ressecamento, e entre outros fatores. Então, é um processo bem interessante, que manualmente nós conseguimos fazer a execução de todo esse sistema nas duas malhas. Então, um dos objetivos desse estágio foi desenvolver justamente essa habilidade e a manutenção, principalmente nos inversores de frequência, dado que é um sistema que é bastante utilizado no mercado de trabalho hoje em dia, né, nas grandes empresas, e também a possibilidade de atuar dentro do sistema de saneamento e hidráulica. Um outro ponto importante para mim foi principalmente retomar, eu já tinha pesquisas aqui no laboratório, então ampliar o conhecimento tanto do funcionamento dos transdutores de pressão e de vazão, como também da manutenção e do funcionamento tanto na instalação. Um terceiro objetivo foi também ampliar os conceitos, principalmente vistos na graduação, na ênfase de automação e controle, sobre o CLP, sobre painéis, sobre a forma de configurar e conexão desses sensores no sistema. Então, isso foi um objetivo bem interessante de ser trabalhado. Diante disso, nós elencamos as atividades propostas, que foram realizar o mapeamento dos sensores aqui do laboratório, dentro do LENS. Eu vou posteriormente detalhar o desenvolvimento de cada uma delas e a justificativa, certo? Falar um pouco sobre como foi feita a correção dos parâmetros. Nós tínhamos uma falha em um dos inversores lá do container, que era o inversor da Aquadriver, o inversor que controla uma das bombas da malha, especificamente da malha 01, e realizar, que essa foi uma atividade proposta durante o período de estágio já, realizar a manutenção e o acompanhamento da instalação de um novo inversor, que era o inversor CFW08 da WEG, aqui na sala de operação, mediante a um contratempo que nós tivemos. Então, vou desenvolver cada uma dessas atividades. Inicialmente, nós temos o painel de controle aqui do laboratório. Esse painel de controle, ele é o painel responsável por fazer o gerenciamento dos principais transdutores, certo? Da malha principal, que é a malha que a gente tem acesso por meio do supervisório. E uma das questões que nós tínhamos aqui no laboratório era que muitos dos sensores, eles estavam
não sofreram algumas alterações de nomenclatura, de posicionamento, e isso não foi documentado. Então, a partir do diagrama que nós tínhamos, do diagrama elétrico do painel de controle, nós não tínhamos mais a correspondência desses sensores. E um dos alunos estagiários antigos do laboratório, ele fez um mapeamento sobre quais sensores estavam funcionando ou não. E uma das dificuldades que nós tivemos para realizar a manutenção desses sensores foi justamente identificá-los como estavam aqui conectados no CLP. Então, observe, eu trouxe aqui, isso foi feito para os sensores de vazão e os transdutores de pressão. Então, foi elencado essa atividade para esses dois transdutores. Então, uma das primeiras questões que nós tínhamos era que anteriormente, os transdutores eles eram identificados, né, por números. Então, nós tínhamos os de vazão, por exemplo, FT01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente, se eu não me engano, até o 011. Atualmente, no LabVIEW, eles estão identificados como letras e números. Então, eu tenho o FT 2A, 4A, 2B, por exemplo. Então, fazer essa correlação de quais eram os equipamentos correspondentes para permanecer esse acesso no LabVIEW era uma atividade necessária. E outro ponto importante é que hoje nós não temos o acesso ao programa DCLP. Então, todo o nosso acesso é voltado para o LabVIEW. Então, essa identificação, esse mapeamento se faz ainda mais necessário. Então, como foi feito? Como eu falei, nós dividimos em dois tipos, né, que eram os transdutores de vazão e de pressão. No CLP, no diagrama elétrico do painel de controle, nós tínhamos essa identificação anterior por números e nós tínhamos os bornes que estavam conectados. Então, a partir desse diagrama, serviu como um norte para realizar essa busca e essa identificação. Para os transdutores de vazão, que são transdutores de 4 fios é exatamente aqueles onde nós temos os 2 fios para alimentação e os 2 fios para envio de sinal. Então, foi feito por meio do supervisório o mapeamento de quais transdutores existiam, quais transdutores estavam em funcionamento, alguns eles não estão mais conectados na malha, e foi realizada uma busca. Alguns deles tinham uma tag de identificação. Essa tag, deixa eu ir uma imagem, ela estava aqui com uma numeração. Então, isso favoreceu muito nossa identificação, porque, por exemplo, se aqui eu tinha que o cabo do canal, né, de comunicação era 056, vamos supor. Lá no CLP eu buscava, né, se realmente era esse, e a gente verificava, fazia a conferência com o multímetro, verificava no sensor e verificava no CLP. Como os transdutores de vazão, eles são de 2 a 10 volts a resposta, então era feito essa parametrização. Então, a partir disso, foi identificado e foi começando a ser mapeado dentro do painel, dentro da imagem do supervisório, aqui. Então, foi o primeiro mapeamento que foi feito, certo? E essa busca nós conseguimos identificar e, a partir disso, nós fizemos uma tabela. A tabela que foi feita, ela conta a identificação atual de como está hoje no supervisório, a identificação anterior, qual borne do CLP ele está conectado e o endereçamento Modbus. Aqui no laboratório é a forma de comunicação, é o Modbus. Então, nós tínhamos essa relação do endereçamento. Por exemplo, o FT1A e o FT4B, eles não eram conectados anteriormente, certo? E nós não tínhamos essa conexão no CLP. Então, eles não existem na conexão. Então, por isso que não tem essa conexão no CLP. Os itens que estão tracejados, nós não tínhamos mais essa conexão. Assim como foi feito para o transdutor de vazão, foi feito para os transdutores de pressão. Só que o interessante é que os transdutores de pressão, eles são transdutores a 2 fios. Então, nós precisamos fazer o uso do calibrador de processos. O calibrador de processos é um equipamento onde, a partir de uma corrente de excitação na entrada, eu consigo gerar uma saída e ver como o meu sensor ele está reagindo.
certo? Como ele faz essa correspondência. Ou seja, foi utilizado o mesmo processo de mapear quais eram, né, a partir do diagrama elétrico, quais eram os sensores que estavam anteriormente conectados e quais nós ainda tínhamos, né, em conexão para fazer a correlação da nomenclatura anterior e atual. Então, como foi feito? Foi adicionado, né, esse trabalho eu contei com a ajuda de um dos alunos da graduação aqui, já que era um trabalho que nós tínhamos que ter 2 pessoas. Então, era feito, colocado o calibrador do processo de sensor, variado essa corrente de entrada. Por exemplo, lá no CLP, nós temos entre as conexões, entre os bornes, uma resistência ohmica de 500 ohms. Então, a partir de, se eu colocasse 4 mA na entrada, eu teria que ter 2 volts no CLP. E foi feita uma variação, a partir de que eu variava de 4, 5, 6 e observava essa variação no CLP para realizar a correspondência. Então, foi feito essa vistoria e no CLP era realmente verificado de borne por borne cada um para realizar esse mapeamento. Então, aqui pode ser observado como foi realizada a conexão e a conexão, uma pessoa, eu ficava no CLP buscando e um aluno me ajudava fazendo essa variação da corrente de estação. Então, a partir disso, foi elaborada também uma tabela de correspondência, né, da identificação tanto atual como interior e do endereçamento Modbus. É válido ressaltar nos transdutores de pressão que o transdutor PT3B ele foi adicionado posteriormente no sistema, então nós não tínhamos identificação anterior, e o 6A ele estava totalmente desconectado da malha, então nós não tínhamos referência de como buscar essa conexão. Então, foram o único, na verdade, que eu não consegui fazer essa identificação. Diante dessas atividades, né, uma outra atividade proposta foi o trabalho com o inversor de frequência lá no container. O trabalho no container, ele iniciou, minha relação com o container iniciou em uma cadeira do curso, onde, em parceria com o Júlio, nós realizamos o acionamento, né, do sistema em modo manual. Né? Foi feito toda a correção de tubulações de malhas para o sistema. E uma coisa que era observado é que um dos inversores, eles apresentavam uma falha no barramento DC. E essa falha, ela ocorria pontualmente, algumas vezes quando o sistema era acionado e ela parava. E ele retornava ao comportamento padrão. Então, foi finalizada a cadeira, mas essa falha continuou. Então, uma das minhas atividades de estágio foi tentar investigar e tentar fazer essa correção dessa atividade. Então, na conexão do barramento DC, um dos inversores ele acusava baixa tensão, mesmo após ser energizado o painel de controle. Então, um dos pontos que foi feito, né, em auxílio com o técnico Pedro do LAC, foi fazer a retirada desse inversor e a manutenção. Nós não encontramos nenhuma anormalidade, nada, né, nenhuma falha que justificasse. Foram feitos outros testes também, buscando verificar se era borne de conexão com alimentação DC, folga, nada justificava. Foi feita a comparação com os parâmetros que estavam no segundo inversor. Nesse caso, nós, como eu falei, nós tínhamos 2 malhas, 2 conjuntos, né, de bombas que são iguais, são as mesmas parametrizações, são todas correspondentes, né? Elas atuam de forma alternada. Então, o que foi feito? Foi feita essa comparação e não foi encontrado falha. Então, uma das alternativas, né, que optamos por fazer foi realizar a cópia dos parâmetros do segundo inversor, da malha 02 para a malha 01. E essa falha ela foi resolvida. Nós não temos mais essa falha no sistema. Então, o que comprovou para a gente que era alguma falha de programação. Um ponto importante nessa atividade foi elencar como era realizado, né, e como eram feitas a parametrização do inversor. Esse diagrama e esse modo de parametrização
dos itens necessários foi bem interessante e me serviu como base para a minha terceira atividade, né? Entender a alimentação, as questões de alimentação, verificação da frequência nominal, os dados de placa do motor, todas essas conferências foram feitas antes de realizar a parametrização, né? A cópia dos parâmetros. O modo de controle, rampa de aceleração e desaceleração, e assim como o limite de velocidade. Essa abordagem ela visou realmente corrigir os parâmetros internos que não estavam acessíveis ao usuário e a correção da falha. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema no container. E por fim, uma das minhas atividades também, essa atividade ela surgiu, como eu falei no início da minha apresentação, durante o processo, né, de estágio, em um dos dias em que nós estávamos fazendo essa identificação dos sensores, nós tivemos um problema com o inversor aqui da sala de operação. Ocorreu um curto-circuito no painel da casa de máquinas. Esse painel ele fica localizado, não sei se todos conhecem aqui o Lens, mas ele fica localizado lá na casa de máquinas embaixo. E era feito a conexão desse inversor, né, o cabeamento para o conjunto motobomba, ele passava por esse quadro, por questão de facilidade de cabeamento, tínhamos a passagem. Só que nisso ocorreu um curto. Não foi a primeira vez que ocorreu no laboratório, com esse mesmo inversor. Então, como ocorreu pela segunda vez, né, o que foi feito? Foi retirado esse inversor, foi verificado, né, ocorreu o dano na placa do IGBT e viu que não tínhamos mais como recuperar. Então, foi feita a doação do outro inversor e a partir desse novo inversor, também foi feita a troca do IGBT dele, foi feita a limpeza e a correção, isso com auxílio do técnico Pedro Dulac, e foi feita a nova instalação desse inversor. Agora, como a gente já tinha tido esse problema, essa instalação ela foi feita com cabeamento direto. Então, foi feita externamente a conexão e não passa mais desse inversor para o painel que estava com... Tivemos o problema de curto-circuito. A partir disso, foi realizado a parametrização desse novo inversor por meio dos dados de placa do motor, com o auxílio do manual de programação, a parametrização dele. E a partir disso, nós fizemos tanto o teste local de operação, que existem os dois modos aqui, né? O local e o remoto. Foi feito os dois testes para verificação de que estava tudo ok. Os dados que foram utilizados, né, o tipo de controle vetorial, os dados de frequência máxima, mínima, todos selecionados, eles foram elencados nessa tabela, desde os dados de parametrização, que são com os dados de placa do motor, mas também com os dados utilizados na programação. Frequência máxima, mínima, rampa de aceleração, enfim. Então, essa foi uma das atividades feitas aqui no laboratório. Outras atividades também realizadas durante o estágio foi a produção de artigos científicos, né, e retomada de pesquisas já existentes aqui no laboratório. 2 artigos que foram submetidos, a gente ainda não tem o retorno, né, não deu o aceite ainda ou não dos artigos, mas eles foram submetidos, foram 2 artigos, e por fim, uma também das atividades propostas, né, que foi o auxílio em um dos alunos da graduação aqui do laboratório, a tentativa de recuperação da licença do Tia Portal. O Tia Portal era uma licença que o laboratório tinha e acabou, devido à troca, né, de máquina, acabou sendo corrompida a chave. Então, foi feita a tentativa de comunicação, de reestruturar, né, essa licença, mas ainda não tive sucesso de ter sido feita, mas foi uma das atividades realizadas aqui no laboratório dentro da sala de operação. Então, a partir dessas atividades realizadas, eu gostaria de elencar também algumas atividades futuras que podem ser realizadas, né, continuadas nesse trabalho. Acho que esse trabalho ainda tem outras oportunidades. Quando eu falei no container, né, é válido realizar futuramente a manutenção e a calibração dos equipamentos presentes, para que assim a gente possa realizar, né, manter o sistema em modo automático, com modo de operação contínua, que seria bem interessante. Nós temos vários sensores, temos sensores de vazão, de pressão, de condutividade, então alguns sensores eles precisam ser feitos essa calibração, pH também,
substituição de algumas substâncias, principalmente de ácidos, coagulantes que ainda estão no container. Isso é bem interessante de ser feito, né, para que o sistema consiga operar e seja possível operar de forma automática. Realizar a manutenção contínua do sistema do LENS, principalmente de alguns sensores, né, a substituição de alguns sensores a partir também da calibração deles, e a implementação de um programa de identificação de eficiência energética, que vise ainda mais a melhoria e o controle dessas atividades. Então, essas são algumas atividades que seria interessante, né, realizar em trabalhos futuros. Então, por fim, as considerações finais, assim, foi bem interessante ver a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, principalmente dentro da ênfase de automação e controle, principalmente dentro dos inversores de frequência, aqui no laboratório, lá no container, desde a parametrização. Isso foi bem interessante na graduação, uma coisa que particularmente eu não tive a oportunidade de ver com tanta ênfase na graduação, e aqui foi bem interessante entender também as questões de manutenção, de conexão do CLP, verificação de dados, e a retomada de uma área de pesquisa que particularmente eu gosto, eu vejo como uma área de pesquisa muito promissora, e a atuação de diversas áreas de mercado, que seria a parte do sistema de controle, principalmente em questão de saneamento e de eficiência energética, tanto para a área do mercado de trabalho, como também para a área acadêmica, dentro de desenvolvimento de pesquisas. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, a presença, ao professor Juan pela orientação, ao técnico Pedro também do LAC, que me ajudou muito nesse processo. E essas são algumas referências que eu utilizei durante a elaboração dessa apresentação. Muito bom, Laís. Obrigado pela apresentação. Bastante directa, assertiva. Vamos a iniciar a segunda fase e vamos a convidar ao professor Eber para que realize sus comentários. O professor Eber é o coordenador do LENS, né? E por meio dele temos acesso aos estágios dos alunos do curso de Engenharia Elétrica. Ok, bom dia. Profissionais, né? Sim, professor Eber, pode comentar. Bom dia a todos. Parabéns, Laís. Seu trabalho ficou muito bom, você trabalhou muito, aprendeu, que é o mais importante, contribuiu, né, para a manutenção do LENS. É um trabalho de grande valia, porque você aprende e você também faz uma contribuição às instalações já existentes. Bom, seu trabalho, prioritariamente, é um trabalho de eletrônica, né? Eu não sou especializado em eletrônica, não sei quase nada, mínimo para entender um pouco de automação e controle, etc. Eu sou especializado na parte de saneamento, abastecimento de água, hidráulica, etc. Nós trabalhamos em conjunto, uma mão lava a outra, o Juan sabe a parte de automação, eu sei a parte hidráulica e por aí vai. Bom, eu não vou fazer nenhuma pergunta a você na parte eletrônica, que eu acho que o professor Cícero deverá fazer com essa questão de instrumentação, que ele é especialista. E eu não sei se você vai poder me responder, mas eu vou perguntar mais sobre esse módulo de tratamento de água da Cagepa. Eu fiquei curioso, porque é o seguinte, a eletrônica, a automação é uma atividade meio, né? A atividade fim, ela é empregada na medicina, ela é empregada nas telecomunicações, etc. E é empregada também no setor do saneamento. Então, a atividade fim é o saneamento. A atividade fim é o tratamento daquela água lá, né? Eu fiquei curioso. Quando você falou que aquele container, ele utiliza água de esgoto pré-tratado e faz um tratamento dessa água que vai servir para algumas atividades. Você pode me informar que tipo de tratamento é esse pré-tratado do esgoto e essa água que é tratada, ela vai para onde? Ela iria para onde? Certo. Bom, agradecer, professor, pelos comentários, pelas contribuições. Vamos lá. Lá dentro do container da Cagepa, a gente tem, a partir dessa água de esgoto pré-tratada, é realizado o tratamento químico, certo? Onde nós temos a adição de coagulantes, de correção de pH, de floculadores, passa pelo floculador.
passa pela membrana e essa água de reuso, né, ela precisa ser anexada, né? Hoje em dia, um dos tanques, eles conseguem armazenar, mas é possível utilizar, dependendo de diversas aplicações e de implementação futura, né, do container. Isso ainda não tem um fim específico, mas quando implementado pode ser direcionado, né, a diversas utilizações, como, por exemplo, uso em processos de limpeza. E, assim, eu consigo ver aplicações dentro da UFPB mais relacionadas a isso, né? Voltado para processo de limpeza, para utilização de uso geral mesmo. Certo. Ô, Tamar, não sei, qual é a finalidade disso aí, por parte da Cari? Eu fiquei curioso Pronto, perfeito. A finalidade, né, o mercado está utilizando, você vê que a Sabesp já tem utilizado para uso industrial, né, esqueci, fugiu o nome agora, acho que é o Apollo, né, eles têm esse uso industrial, eles têm esse processo de membrana, né, que é um processo que eleva a pressão de entrada, né, passa pela membrana e filtra, né, o core desse tratamento é isso, né, por membrana, né, que aí tem os tipos de membrana. Essa questão de usar como potável é uma questão de legislação. Pela nossa legislação, a gente não pode usar como potável, embora essa água permita. Alguns países já utilizam, né, como água potável. O nosso não. Mas é uma água tão límpida que ela é recomendada para uso industrial. Caldeiras, né, equipamentos que, quando tem os sais minerais, eles atrapalham o processo de refrigeração, os processos industriais, né. Por exemplo, a Coteminas em Campina Grande, ela tem um sistema desse de osmose reversa, de membranas, para tratar a água que eles consumiam da Cagepa. Eles consumiam a água da Cagepa, mas não podiam usar aquela água, embora potável, eles não podiam usar direto no seu processo produtivo. Eles tinham que tratar por membranas, né, esse tipo de tecnologia. Por isso que a tecnologia é tão relevante, né? Agora é cara, né? O ponto de vista energético ainda é caro. Quem está usando agora como água potável a tecnologia de membrana, não de reuso, né? Você está falando de reuso com membranas. O estado do Ceará, a CAGES, né, em Fortaleza, está fazendo uma planta de dessalinização, que é a mesma tecnologia, basicamente. Só que lá, em vez de ser o efluente da estação de tratamento de esgotos, é a água do mar, né? Então, na CAGES do Ceará está usando isso, né, a dessalinização, que todas essas membranas foram tecnologia que surgiu lá em Israel, né? Aqui no Nordeste, nós temos várias plantas de dessalinização, aqueles pequenos dessalinizadores que também são membranas. Então, assim, essa tecnologia de tratamento de água por membrana é uma tendência, né, que, segundo um estudo apresentado pelo especialista da CAGES, né, já está se mostrando mais eficiente, mais viável economicamente do que o tratamento convencional. Porque o tratamento convencional a gente está buscando algo cada vez mais longe e algo cada vez mais poluído. Então está exigindo um tratamento mais complexo, né? Poluentes como os agrotóxicos, né, estão contaminando os mananciais. Então, o que eles apontaram lá é que no futuro próximo, daqui a uns anos, o uso de membrana para o tratamento de água vai ser mais comum, mais viável do que o tratamento convencional, né? E nesse ponto de reuso, né, nós temos com esse tipo de tecnologia uma água ultra limpa, que ela é muito recomendada para fins industriais. Agora também existe uma possibilidade, que é a nossa vocação aqui do estado da Paraíba, é o uso de reuso agrícola, né? Então nós vamos ter que universalizar o esgoto e nós temos a possibilidade de fazer um reuso agrícola, que não precisa ser uma tecnologia tão complexa, né? Então só colocando esse paralelo aí da questão do reuso. Obrigado, professor. Ok, eu poderia conversar mais com você sobre isso, eu tenho interesse, mas, na verdade, a discussão aqui hoje é sobre o trabalho de Laís, é mais eletrônica. Então, eu passo a palavra aí a Juan, eu acho que é Cícero que vai falar agora, e ele vai complementar aí algumas... Perfeito, professor. Obrigado. Obrigada. Professor Cícero. Opa, gente. Bom dia. Bom dia aí ao Tamar, ao professor Heber. Agradeço ao professor Juan, a Laís pelo convite, né? Na realidade, meu papel não é nem discutir com ela eletrônica, etc., né? É ver realmente
se o trabalho dela corresponde a um trabalho de engenharia, já que é um estágio, né? Engenharia elétrica. E nesse caso eu percebo que sim, né? Ela atuou muito bem. Eu conheço a Laís como estudante, né? Que foi minha aluna, sempre foi uma aluna dedicada, e não seria diferente aí no estágio, né? Então ela fez o estágio dela, pelo que eu vi, foi muito bom mesmo, né? Trabalhou na planta da Cagepa, trabalhou na planta do Lens, que é referência para nós, né? Desde sempre aí, desde que eu conheço aqui a universidade, o professor Heber tem lutado com isso aí, e aí isso é bem bacana, né? Ou seja, usou CLP, programou CLP, abriu CLP, mexeu no barramento, consertou CLP, então fez um trabalho bem completo de uma engenheira eletricista e, naturalmente, aplicado a um bem maior, como o professor Weber falou, né, que é a parte de saneamento. Então, com relação a isso, eu estou satisfeito sobre o estágio que ela fez. Acabei tirando algumas dúvidas aí sobre a história da filtragem lá do container da Cagepa com ela e com o Altamar, que deu uma aula sobre isso aí, que eu fiquei curioso, né? Acho diferente do professor Heber, curioso pela falta de conhecimento que eu tenho, e aí fiquei curioso, né, do filtrar, né? Assim, na minha visão, parece ser uma ideia muito boa, né? Porque é um reuso, e, enfim, né? Se é caro hoje, mas eu acredito que vai ficar mais barato para frente, e acabou tirando minhas dúvidas, que era o que eu ia perguntar aqui, estava anotado aqui como pergunta para você sobre isso. Outra coisa que eu fiquei com dúvida, Laís, é coisa simples também, qual é o hardware que vocês usam para se comunicar com o LabVIEW? É uma placa de aquisição ou é direto no CLP? Como é que vocês usam aí? No Lens, né? No caso do Lens. É por meio do sistema Modbus. Ah, tá. Então, você falou então, Modbus, né? Modbus. Tá. E uma outra pergunta aí, capciosa, né? Vocês têm licença do LabVIEW? Não é por fiscalização, né? Porque eu queria saber, porque eu preciso do LabVIEW também, uso, mas é uso genérico, né? De repente, se alguém vier, tem uma licença em algum canto que a gente pode citar. Daí eu não sei se o Lens comprou. Eu já tive uma licença dessa, só que ela parou de funcionar e acabou que comprei de novo, né? Ficou assim. Mas, enfim, depois você me diz, se não quiser dizer agora. Então, olha só. Bom, então, com relação ao seu estágio, eu fiquei bastante satisfeito, né? Feliz de ver de tanta coisa que você fez, que você trabalhou com documentação, né? Que isso é muito importante. A planta ela começa a crescer. Se não tiver uma documentação bem feita, como diz o pessoal, nem lei de Kirchhoff, né, consegue resolver mais, não tem jeito. Então, é absurdo o negócio. E a planta da Cagepa percebe-se isso, a planta do Lens é muito grande, então tem que ter uma documentação muito clara para o pessoal que vai fazer ensino e quem vai fazer pesquisa, como você mesmo citou, certo? Então, agradeço novamente o convite e fico feliz aí em rever aí o Altamar também, né, que a gente só se vê nessas bancas, né? E agradecer a você e ao professor Juan pela participação. Um abraço, professor. Eu quero agradecer. Então, professor Cícero, agradeço ao Tamar, né, que temos uma excelente com Então, o Lens e a Cagepa. Como está, Tamar? agradeço o convite, né? Foi uma experiência bacana ler o trabalho de Laís, né? Trabalho de qualidade. E parabenizar, né? Pelo esforço, pelo entendimento da planta. Essa planta, eu acho que gerou curiosidade, né? E eu acredito que o efeito foi esse mesmo que a gente esperava, né? Que é uma planta que ela tem o que há de mais moderno que a gente usa aqui na Cagepa, né? Os inversores Danfoss, CLP Sims, né? Que é orientante de Cícero, já traz grandes resultados aqui para a Cagepa, né? E a gente levando essa planta, disponibilizando ela, eu acho que ela se soma à planta do Lens, né? Que o Lens já contribui muito com o conhecimento que a gente utiliza aqui na Cagepa, os técnicos que passam pelo Lens, eles trazem o conhecimento de simulação, de EPANET, né?
Você também tem a parte de instrumentação. Então, intercâmbio, né, entre academia e empresa, a gente está construindo dessa forma, né? Então, eu fico muito feliz de ver isso acontecer. Essa planta ela foi oriunda de uma parceria com a Universidade da Alemanha, bem completa, né? E aí, como o professor Weber falou, na finalidade é saneamento. Então, ela veio para ser instalada na Cagepa, né? Com acompanhamento de pessoas de saneamento, engenheiros civis, foco em saneamento. Terminou o experimento dela, ela veio toda funcionando, terminou o experimento que ela vinha ser feito, foi feito na ETA de Mangabeira, ela ficou parada, né? E a gente viu o potencial dela de servir também como laboratório, como experimento para a área de engenharia elétrica, já que tem todos os instrumentos que a gente mais precisa, né? Então aí a gente trouxe para o UFPB, né, junto com o professor Hélio, que articulou tudo isso, trouxe para o UFPB para a gente botar para funcionar, entender a tecnologia e, quem sabe, gerar novos produtos aí, né? Professor Web, professor Ciro, que é essa questão de reuso, né? E também avaliar a questão da cibersegurança. A gente, o professor Cícero sabe, a CAGEP está instalando sensores aí em toda João Pessoa e Paraíba, né? E o professor Juan também acompanha isso, né? Professor Web não é mistério, mas assim, a gente ainda tem uma insegurança sobre a vulnerabilidade desses sistemas. Então, essa planta aí tem essa finalidade também. Depois que ela tiver funcional, né? Porque a gente também desconhece a operação dela, a gente não acompanhou muito, embora tenha uma documentação que é fundamental ter essa documentação que o professor Cícero falou, né? Para manutenção, e aí o esforço de Laís foi nesse sentido, né, identificar os sensores, o que é que está funcionando. Eu senti falta ali mais a apresentação mesmo dos esquemas elétricos, porque a planta, o container tem, né? O lente também deve ter, alguma planta, né? Então, assim, eu achei muito completo. Uma dúvida que eu fiquei, aí eu passo para essa pergunta, é sobre o tagueamento, né? Ela mudou aquele tagueamento lá para FT, né? Que é transmissor de vazão, aí 1A. O que é que significa essa? Qual foi a regra? E se você teria, assim, por exemplo, né? Por que não adotou uma norma padrão, uma ISA 5.5, que tem, né? O instrumento, a área e a malha, né? Uma coisa que eu estava em dúvida, mas que ela apresentou bem na apresentação, é a questão das malhas, né? Quando ela falou, eu li do texto lá que uma estava filtrando, enquanto a outra estava na retrolavagem. Aí eu entendi, ela estava confundindo as malhas, mas eu vi que enquanto a malha da esquerda está no processo de filtragem, a malha da direita, né? Não entendendo como floculador e filtro como duas malhas, mas a questão da apenas a etapa do processo em que está no momento, né? Então, isso ficou claro na sua apresentação, talvez no texto eu coloquei alguns comentários, aí você entenda que foi nesse sentido. Então, eu queria ouvir aí sobre essa questão da questão do tagueamento, né, que como essa questão de documentação, acredito que a gente adotar boas práticas, normas, sempre é recomendável. Sim. Eu agradeço os comentários, e principalmente por ter sanado as dúvidas, né, que muitas curiosidades minhas, até do container mesmo, sobre esse processo, é bem interessante. Sobre essa questão da nomenclatura dos sensores. Não foi estabelecida por nós, ela é uma nomenclatura já existente, essa questão de um A, um B, eu somente fiz a correlação entre essa nomenclatura que a gente utiliza atualmente no sistema do supervisório com a que está na documentação do diagrama elétrico lá do painel mesmo. Então, não foi uma nomenclatura que foi estabelecida por nós, ela já estava pré-existente. Foi só feito realmente essa correlação. Perfeito, entendi. Então, poderia até ser uma recomendação, né? Revisar o tagueamento, adotar uma norma ISA, né? E outra coisa também que eu acredito que poderia enriquecer, né? Porque é isso como o professor Cícero e o professor Weber falou, né? Que esse seu relatório, ele vai servir de ponto de partida para outros estagiários, né? Para continuar avançando, né? E naquela sua tabela lá que você coloca lá, né, os tagueamentos, você poder colocar as características do sensor, né, o range dele, né, o fabricante, alguma coisa que facilite também para essa manutenção, né? Era isso aí. Parabéns, Vilé. Um trabalho muito completo mesmo, muito interessante, né? O avanço da planta, o uso dela. Fiquei muito feliz também que o professor tá bom, né? Eu tinha visto esse falha lá dele, já que você resolveu, eu fiquei muito feliz por isso também. Obrigada. Obrigado, Tama. Agradeço pelas recomendações. Efectivamente, esses relatórios de estágio vão servir, né, como tapié para
dar sequência para outros trabalhos, né? Tanto de estágio, pesquisas, TCCs que realizamos aqui no... E iniciar agora a avaliação do trabalho de Laís. Eu enviei para vocês, né, o Tamar, Cícero e Eber, um novo link para conversarmos sobre. E vamos a deixar em este link, já que tem convidados, a Laís com os convidados, e nós podemos nos trasladar para a outra meeting. Enviei pelo WhatsApp, não sei se chegou. Cícero, Eber, Tamar, me confirmam se... Alô, alô? Eu já estou no outro aqui, viu? Eu estou entrando, estou abrindo aqui no Passamos computador, para entro outra já. sala. Estou aqui. Tá bom. Então, depois retornamos. Laís pode ficar aqui com os Tá bem. convidados. Tá bem. Ok?